E aí, tudo tranquilo? Bom, o filme Nada de Novo no Front ganhou uma série de Oscars e muito merecido. É um filme muito bacana, muito bonito, umas cenas muito bem feitas e tal, tem um realismo impressionante. Mas o que me interessa nesse vídeo é outra coisa. Você sabia que o romance Nada de Novo no Front é um dos livros sobre guerra mais interessantes e mais legais e mais importantes de todos os tempos? Eu vou te explicar por quê. Antes de entrar no livro, é importante lembrar como a guerra terminou. Bom, claro, todo mundo sabe que a Alemanha foi derrotada na Primeira Guerra Mundial, mas o detalhe é lembrar como ela foi derrotada. Porque as tropas dos aliados não entraram na capital, não tomaram Berlim, praticamente não tomaram o território alemão. Os soldados alemães, as tropas alemãs vinham sendo derrotadas, mas as batalhas aconteciam basicamente na França. E a população alemã não viu e nem foi noticiada, informada das derrotas alemãs. Então o que a população alemã, de uma maneira geral, ficou sabendo? Que, olha, foi discutida uma trégua, foi discutido um armistício entre a guerra e que depois será negociado um tratado de paz. Então, do ponto de vista dos alemães, até o Tratado de Versalhes, até o acordo que fechou de fato a guerra, o que tinha acontecido era o seguinte: bom, estava um empate e os governos decidiram negociar um fim justo para ambos os lados da guerra. Só que você deve lembrar que o Tratado de Versalhes fez tudo menos dar uma colher de chá para a Alemanha. O Tratado de Versalhes foi bastante rigoroso, rígido, considerou a Alemanha a culpada pela guerra, o que é algo muito discutível. Tem lá seu motivo para isso. Não é um absurdo dizer que a Alemanha foi culpada pela guerra, mas é polêmico. Até hoje os historiadores não chegam a acordo em relação a isso. E o fato é que os alemães não achavam isso. Os alemães tinham sido informados que os alemães tinham sido atacados pelos russos, que os franceses e os belgas tinham provocado alemães nas fronteiras. Então, do ponto de vista alemão, da população alemã de uma maneira geral, a gente foi provocado, a gente reagiu, a gente não estava perdendo, estamos sendo tratados como derrotados. Obrigado a, enfim, reduzir o exército, reduzir a marinha, perder o território, uma série de concessões muito duras e, sobretudo, pagar uma indenização bilionária para a Inglaterra e para a França. Sabendo dessas coisas, é mais fácil entender a Alemanha depois da guerra, porque a maioria dos alemães fica sem entender nada. Como assim? Por que a gente está sendo tratado assim? A gente não começou a guerra e a gente não estava perdendo. E, no entanto, o governo alemão acaba aceitando as condições, porque é óbvio, ele e o exército sabia que, no fundo, eles tinham sido derrotados. E aí você vai ter, ao longo da década de 20, esse sentimento de que alguma coisa aconteceu. Não à toa vai ganhar força a ideia de que fomos traídos pelos judeus. Não havia nem tantos judeus assim na Alemanha, mas havia um sentimento antissemitista forte na Europa inteira. Na França ele era forte, na Alemanha ele também era forte, e acaba surgindo essa ideia de que os judeus teriam traído, teria havido alguma traição durante e depois da guerra que justificasse os alemães terem aceito aquelas condições. Isso vai gerando, num determinado grupo, isso vai crescendo uma vontade de vingança, uma vontade de revidar, uma vontade de mostrar o quão indignado eles tinham ficado. Nessa esteira vai ganhando força o nazismo. Não só isso, outras coisas explicam, a própria crise de 29, mas o fato é de que há essa sensação de injustiça e de raiva. Não à toa o Hitler vai chamar o Tratado de Versalhes de Tratado da Vergonha. E é nesse contexto que surge o livro Nada de Novo no Front, do Erich Maria Remarque. Ele era um alemão de classe média, tinha sido comerciante ou tinha se preparado para ser comerciante, foi para a guerra muito jovem, ficou muito impactado com tudo o que aconteceu. Depois ele vai estudar filosofia, vai começar a escrever alguns livros. E em 29, justamente no ano da crise, no ano que o nazismo começa a ganhar força, não que ele sobe ao poder, ele publica o Nada de Novo no Front. Se você viu o filme, você percebeu que não tem exatamente uma história, e essa é a estrutura do livro, né? O livro não é exatamente uma historinha com um começo, meio e fim. O que é interessante ali é a visão da guerra que o protagonista tem, o Paul, que é o alter ego do próprio Erich Maria Remarque, que é um olhar
muito cínico, muito irônico e ao mesmo tempo muito melancólico das coisas que estão acontecendo ali. O livro tem momentos divertidos, mas é aquela diversão um pouco triste, assim, porque você sabe aonde aquilo vai dar. E ele vai mostrando uma série de episódios, vai mostrando amigos dele que vão morrendo, amigos que acreditavam muito na guerra e que vão se desiludindo, amigos que foram meio que por pressão social e acabam lá ou morrendo ou, enfim, percebendo que estavam errados. Ele faz o contraponto com professores dele que eram muito nacionalistas, estimularam os jovens a irem para a guerra, mas não foram. Mas o que interessa é a visão de mundo do protagonista. E ele vai mostrando como aquilo é um absurdo sem sentido. Talvez, se fosse para resumir a visão do protagonista sobre a guerra, isso não faz sentido nenhum. E claro, essa era a visão que os nazistas não queriam que os alemães tivessem da guerra. Não à toa, assim que o Hitler sobe ao poder, em 1933, ele proíbe o livro, porque ele dizia que era um livro de um covarde, que os alemães não podiam ser covardes assim, que a guerra era, sim, um caminho legítimo e grandioso para as nações se estabelecerem e consolidarem a sua hegemonia, e os alemães só tinham perdido a primeira porque foram traídos, mas já visava ali um outro momento de conquista. O próprio Hitler dizia na sua autobiografia que via a guerra como um meio para a Alemanha alcançar o seu status. Então, o livro do Nada de Novo no Front era o oposto do que ele dizia, o que ele acreditava, e aí não à toa ele proíbe o livro e o Erich sai da Alemanha logo que os nazistas sobem ao poder, porque, além de tudo, ele era judeu. Se você não leu Nada de Novo no Front, eu recomendo muito. Esse último filme ele é muito legal, como cinema ele é uma ótima diversão e tal. Ele tem um pouco do clima do livro, mas não muito. Tem um certo niilismo, né? Uma coisa de não acreditar em nada, de achar que tudo aquilo é vazio, que o filme eu acho que não tem tanto. Assim. O filme é muito bonito, tem umas cenas impactantes, mas o livro a cada momento vai reforçando essa ideia de que aquilo não tem sentido nenhum, de que aquilo não vale nada, que aquilo não tem importância, que não tem grandiosidade, que eu acho que essa última versão do filme perdeu um pouco. Existe uma outra versão, acho que dos anos 90 talvez, que é um pouco mais fiel ao livro. É um filme menos grandioso, menos bonito e tal, mas um pouco mais fiel ao livro, vale a pena dar uma procurada, também se chama Nada de Novo no Front. Bom, espero que tenha ficado claro aí a importância do romance para a literatura de guerra e também para a história, beleza? Forte abraço!